Está no ar o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais fatos e julgamentos da semana. Por conta da pandemia da Covid-19, o Revista TST continua sendo apresentado de casa, em respeito às regras de distanciamento social. E nesta edição você confere. Antecipação de audiência em 8 minutos afasta a pena de confissão aplicada a uma das partes. Soldador que desenvolveu doença por trabalhar em pé por 7 anos vai ser indenizado. Proximidade ao aparelho móvel de raio-x não garante direito ao adicional de periculosidade. Eu começo o programa de hoje trazendo um caso de destaque julgado ao longo da semana pelo Tribunal Superior do Trabalho. Acompanhe na reportagem. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST concluiu que um motorista da Granja Chua e da Genética Suína DB Dambred de Patos de Minas, em Minas Gerais, tinha jornada de trabalho controlada pelas empresas por meio de tacógrafo e aparelho celular. Por isso, a SDI-1 deferiu o pagamento de horas extras ao empregado. Na reclamação trabalhista, o motorista contou que viajava em veículo equipado com tacógrafo para entregar carga viva, os suínos comercializados pela empresa. Testemunhas relataram que a jornada ia das 5 da manhã às 10 da noite. As empresas já haviam sido condenadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais ao pagamento de horas extras. Por isso, recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho, alegando que o motorista exercia atividade externa incompatível com o controle de jornada. Acrescentaram ainda à defesa que os tacógrafos não podem ser considerados meios suficientes para presumir o controle de jornada. A sexta turma do tribunal excluiu a condenação, mas o motorista recorreu e a Seção 1 de Dissídios Individuais do TST teve outro entendimento. Segundo o relator, ministro Breno Medeiros, a decisão do TRT que condenou as empresas não se baseou apenas na existência de tacógrafo. Foram considerados também o fornecimento de aparelho celular ao motorista, além de relatórios e do uso de rastreador no veículo. Esses elementos, segundo o relator, configuram o controle indireto da jornada. Assim, a SDI-1 restabeleceu a decisão que condenou as empresas ao pagamento das horas extraordinárias. A decisão foi unânime. Um trabalhador rural que foi prejudicado após antecipação do horário de audiência de primeiro grau vai poder ajuizar nova ação trabalhista contra a empregadora. A Seção 2 de Dissídios Individuais afastou a pena de confissão aplicada ao empregado. O empregado ajuizou a ação rescisória no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás. Ele pedia a anulação da sentença em que foi aplicada a confissão ficta, que é quando se presumem verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária no processo diante da ausência da outra parte. O TRT aceitou o pedido do trabalhador. A defesa do profissional alegou que a audiência de primeiro grau havia começado antes da hora marcada, o que seria suficiente para invalidar a pena. O Tribunal Regional determinou, então, que uma nova audiência de instrução fosse realizada. No recurso ao TST, a empregadora disse que a antecipação do horário da audiência não prejudicou o empregado, pois ele próprio havia confessado no requerimento de remarcação do julgamento que alguns problemas no caminho ao Fórum Trabalhista o impediram de chegar a tempo. A relatora do recurso na SDI-2, ministra Adelaide Miranda Arantes, observou que a antecipação da audiência sem prévia comunicação às partes violou o artigo 815 da CLT. O artigo estabelece que a audiência deve ser aberta à hora marcada. E por isso, conforme a ministra, não há dúvidas de que o empregado sofreu prejuízo com a aplicação da confissão ficta e, consequentemente, o julgamento da improcedência da ação. A relatora também rechaçou a alegação da empregadora relativa à admissão pelo empregado da impossibilidade de estar presente na hora marcada. Após a decisão unânime da SDI-2, a empregadora entrou com pedido de embargos declaratórios e, portanto, ainda pode haver alteração nesta decisão. E no próximo bloco, vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir julgamentos de destaque.
Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas do TST. Eu começo o giro de notícias com uma decisão da terceira turma. Uma empresa de processamento de aço vai ter de pagar R$10 mil de reparação a um soldador. O profissional adquiriu doença por trabalhar em pé durante 7 anos. Na justiça, o soldador alegou que a empresa não observava as normas relativas à saúde, à higiene e à segurança do trabalho. Segundo ele, as condições eram impróprias, tanto que a atividade foi considerada de risco moderado em análise pericial. O empregado acrescentou ainda que não era idoso nem possuía predisposição para a doença. O laudo da perícia registrou que o trabalhador foi acometido por fascite plantar bilateral, uma doença inflamatória na sola dos pés. De acordo com a perícia, o excesso de peso corporal e um distúrbio causado por períodos prolongados de postura em pé foram os fatores de risco identificados que levaram ao estabelecimento da doença. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, manteve a sentença que negou o pedido de indenização. O TRT levou em conta o período em que o trabalhador havia trabalhado como servente de pedreiro por 5 anos e o fato de ele apresentar sobrepeso. Para o regional, as atividades na empresa atuaram sobre os sintomas, mas não desencadearam ou agravaram a doença. No TST, o entendimento foi outro. O recurso foi julgado pela terceira turma. Com base no laudo pericial, o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, destacou a possibilidade de o trabalho ter atuado como elemento concorrente para o agravamento e a piora dos sintomas, o que evidencia o caráter ocupacional da doença. Por isso, votou pela condenação da empresa ao pagamento de R$10 mil de indenização ao empregado. A decisão da turma foi unânime. A quinta turma afastou a penhora de um apartamento adquirido por uma artista plástica. O imóvel pertencia ao sócio de uma empresa que enfrentava ação trabalhista. No processo, a proprietária disse que havia adquirido o imóvel em 2013, antes da execução da penhora. Segundo ela, o negócio foi feito de boa-fé por meio de financiamento bancário, após a apresentação de todas as certidões negativas do bem e dos vendedores. Apesar disso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, manteve a penhora. O entendimento foi o de que a boa-fé da artista plástica não seria capaz de legitimar a transação. Um dos pontos considerados foi o fato de o negócio ter ocorrido após o ajuizamento da ação trabalhista, apresentada em 2012. Para o TRT, só restaria à compradora tomar as medidas judiciais cabíveis contra os vendedores. Foi então que a proprietária do imóvel recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A quinta turma observou que o apartamento foi comprado em 2013 e que o sócio da empresa somente foi incluído no processo em 2014. Desse modo, não havia na época nenhuma restrição sobre o bem ou sobre os vendedores, tanto que a compra foi realizada por meio de financiamento bancário. Por essa razão, a turma concluiu que o negócio jurídico foi pactuado com boa-fé e que a proprietária desconhecia a tramitação do processo trabalhista na época da aquisição do imóvel. Dessa forma, o imóvel foi liberado da penhora. A decisão foi unânime. Eu encerro o giro de notícias com uma decisão da sexta turma. Uma técnica de enfermagem que permanecia na área de uso de aparelho de raio-x móvel não tem direito ao adicional de periculosidade. Veja na reportagem. A empregada disse na reclamação trabalhista que ficava exposta à radiação ionizante sem a devida proteção. Segundo ela, o aparelho de raio-x era usado constantemente nos leitos da maternidade Neo Center. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais havia aceitado o pedido de adicional de periculosidade. Segundo o regional, a Portaria 595 de 2015 do extinto Ministério do Trabalho, que descaracterizou a periculosidade nas áreas com equipamentos móveis de raio-x, só é válida a partir da edição da norma. Portanto, a regra não alcançaria o caso em julgamento. A Neo Center recorreu então ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora, ministra Kátia Arruda, lembrou que em agosto de 2019 o TST decidiu em incidente de recurso repetitivo com efeito vinculante
que o adicional de periculosidade não é devido a trabalhador que apenas permaneça de forma habitual, intermitente ou eventual nas áreas do uso do aparelho de raio-x. A tese jurídica estabelece ainda que os efeitos da Portaria 595 alcançam as situações anteriores à data de publicação. Assim, a sexta turma excluiu da condenação da maternidade Nel Center o pagamento do adicional de periculosidade. A decisão foi unânime. E não deixe de conferir esses e outros julgamentos no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, os fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque na Justiça do Trabalho ao longo da semana. Após quase 8 meses de trabalho remoto, o Tribunal Superior do Trabalho retomou parte das atividades presenciais. Para garantir a segurança de todos, os protocolos recomendados pela Organização Mundial da Saúde estão sendo seguidos. A aferição de temperatura corporal na entrada, o uso de máscara e o distanciamento físico são obrigatórios. Também há álcool em gel disponível em pontos estratégicos do tribunal. Para evitar a transmissão do coronavírus, o uso do ponto eletrônico com digital foi dispensado. E os elevadores transportam, no máximo, 4 pessoas por vez. Com o objetivo de ajudar todo mundo a se acostumar com as novas regras, o prédio está sinalizado com orientações de segurança. Por enquanto, o retorno das atividades presenciais ocorre apenas nos gabinetes de ministros e nas unidades das atividades essenciais. E ainda assim, o limite de ocupação é de até 30% dos servidores e prestadores de serviço. Quem faz parte dos grupos de risco continua em trabalho remoto. O acesso às dependências do tribunal permanece suspenso para o público externo, exceto se autorizado por ministros. As sessões de julgamento continuam sendo realizadas de forma telepresencial. No dia 13 de novembro, o Tribunal Superior do Trabalho vai promover o webinário Trabalho Infantil em Pandemia. A abertura do evento contará com a presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, a coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, ministra Kátia Arruda, e o padre Júlio Lancelotti. O webinário começará às 18 horas e será dividido em 2 blocos. Serão debatidos os efeitos sociais e os efeitos econômicos da pandemia no trabalho infantil. O ministro do TST, Lélio Bentes Corrêa, a auditora fiscal Mônica Duailib e o jovem Felipe Caetano serão os palestrantes. A transmissão será pelo canal youtube.com/TST. O mundo precisou mudar. A forma de conciliar também. Esse é o slogan do Mês Nacional da Conciliação Trabalhista, que é promovido até o fim de novembro por vários tribunais regionais do trabalho. Cada TRT adaptou o atendimento à situação de combate ao coronavírus de cada região do país. A mobilização é uma alternativa à Semana Nacional da Conciliação, que é realizada anualmente em maio, mas foi cancelada neste ano devido à pandemia. Para mais informações sobre as conciliações em cada regional, acesse a página da Conciliação Trabalhista em csjt.jus.br. Confira a agenda da semana de sessões telepresenciais do TST. O órgão especial realiza a sessão na segunda-feira, dia 9, à 1h30 da tarde. Na terça-feira, dia 10, a sessão 2 de dissídios individuais se reúne às 9 horas da manhã. No mesmo dia, a sessão da 4ª turma está prevista para 1h30 da tarde. Na quarta-feira, dia 11, a 5ª, a 7ª e a 8ª turmas realizam as respectivas sessões às 9 horas da manhã. A sessão da 6ª turma começa às 10 da manhã e a da 2ª turma à 1h30 da tarde. Ainda na quarta-feira, a 1ª e a 3ª turmas realizam sessão às 2 horas da tarde. Na quinta-feira, dia 12, a sessão 1 de dissídios individuais se reúne às 9 horas da manhã.
O Revista TST de hoje fica por aqui. Outras notícias você confere no nosso site e também nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Até semana que vem e se cuida!